Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães aqui no estúdio com a gente hoje, Vera. Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Cássia, ouvintes, quem nos assiste. Quero fazer um protesto, porque 7h30 da manhã, Milton Jung e Cássia Godoy estavam me deixando com água na boca de vontade de comer coxinha, porque ficaram falando do Dia Mundial da Coxinha, que vem a ser hoje. Mas 7h30 da manhã? 7h30 da manhã, mas aí eu cheguei aqui e falei, oba, o almoço hoje vai ser coxinha, porque deve ter na redação, mas não tinha, Sardenberg. Eu acho que a Vera tem toda a razão em fazer esse protesto. Eu também gostaria que hoje tivéssemos todos almoçado coxinha. Fica pro jantar. Fica pro jantar. Mas o Sardenberg me deu aqui um docinho, então ele compensou essa falha. Bom, o nosso assunto é a tramitação do arcabouço, do projeto de arcabouço fiscal. O deputado Cláudio Cajado anunciou que ia colocar um pouco mais de restrições no controle das despesas, mas no final das contas o que a gente viu é que ele aumentou a despesa, né? Exatamente, Sardenberg. A gente ficou muito de olho nos gatilhos que ele instituiu, caso o governo não cumpra a meta fiscal, e na retirada que ele fez daqueles itens que não estão sujeitos ao teto. Então, essas foram duas direções restritivas que ele fez, mas ele mexeu em alguns mecanismos na parte principal ali do texto, cujas mexidas acabaram abrindo um espaço para o governo gastar de 80 a 84 bilhões a mais, pelo menos em 2024. O que ele fez, né? A proposta original do governo previa o limite para crescimento de gastos no ano seguinte a 70% do aumento de arrecadação, dentro de uma banda real de aumento de despesas que ia de 0,6% a 2,5%. E ele pegou e já fixou nesse teto o aumento de despesas para 2024. Então, você pode aumentar em 2,5% em 2024 e não em até 2,5%, a depender disso ou daquilo. Com isso, os especialistas aí de várias corretoras e vários bancos que calcularam o impacto, falam algo entre 40 e 44 bilhões a mais de gastos no ano que vem. Outra mudança que ele fez foi no cálculo da inflação, que vai incidir sobre o cálculo do próprio teto. Só explicando, o gasto a proposta é o crescimento do gasto 2,5% acima da inflação. Acima a da inflação mais 2,5%. Então, com isso, ele já fez aí uma possibilidade de expansão. Em relação à inflação, a proposta original previa que se calculasse o crescimento da inflação pelos primeiros 6 meses e uma estimativa dos 6 meses restantes. Ele mudou, fez 12 meses anteriores ao envio do orçamento, então 12 meses até junho. Mas, se houver um repique inflacionário nesses 6 últimos meses do ano, você pode suplementar a estimativa de gasto. Então, com isso, o cálculo é que se gaste mais de 35 bilhões a 40 bilhões. Então, é uma expansão bem importante que está chamando a atenção aí do mercado, que tinha reagido muito bem ao primeiro momento, mas agora tem uma pressão para que ele volte ao texto original nesses dois aspectos e, portanto, não abra mais limite ainda para gastos, pelo menos no ano que vem. E tem repique para 2025 também, esse mecanismo novo que ele estipulou, mas o principal impacto é em 2024. E a gente está falando de todas essas mudanças em uma proposta que agora passa a tramitar mais rápido. Exatamente, Cássia, porque ontem foi aprovada a urgência constitucional para a votação da proposta, um placar até bastante dilatado, 367 votos a favor da urgência contra 102, mas lembrando que isso não necessariamente se traduzirá no placar da votação do mérito da proposta, porque agora é que começa a negociação em cima do texto e a negociação do que os deputados querem obter para votar a favor do texto. Então, toda a discussão sobre emendas, liberação dessas emendas que estão represadas, o mecanismo de liberação dessas emendas vai ocorrer nessa semana que nos separa
da votação do mérito. E todo aquele esforço para que não fossem apresentadas emendas, nem fossem apresentados destaques, ainda está por ser visto se vai funcionar. Por exemplo, o PSOL, que é da base do governo, já apresentou 10 emendas. Eles disseram que eles não estão tutelados por cargos e que, para eles, nada pode cercear a liberdade do parlamentar de apresentar emendas. E lá se foram, logo numa tacada, 10 emendas apresentadas pelo deputado do Chico Alencar. Então, não há garantia de que essa disciplina da base para não apresentar emendas vai ocorrer. E aí, menos ainda da oposição e do Centrão, que podem acabar apresentando um monte de destaque, um monte de emenda, né? Vera Magalhães, que hoje está aqui conosco, está aqui também por causa da gravação do 2+1, que tem tudo a ver com esse assunto, né, Vera? Tudo a ver. Estou mergulhada no marco fiscal, porque hoje o 2+1, nosso podcast, meu e do Carlos Andreasa, vai entrevistar justamente o relator Cláudio Cajado. Então vai ser uma possibilidade da gente mergulhar nessas dificuldades do texto, nessas dúvidas que tem em relação a aumentos de brecha para gastos e o que ele pode fazer em relação a isso e as pressões que ele vai começar a sofrer. Ele, inclusive, teve dificuldade para encontrar um horário para falar com a gente. Está conversando com todo mundo. Porque não para de conversar com o governo, não para de conversar com os parlamentares e começou a sofrer pressões do mercado para voltar ao texto. Para que, quando a gente vê que o da Fazenda era mais comedido, é que alguma coisa não está certa, né, Sardenberg? O cara vai gastar mais do que... Bom, a urgência foi aprovada com 367. Se fosse uma PEC, por exemplo, já passaria, que são 308. Agora, o projeto de arcabouço fiscal não precisa de 257. Exatamente. Proposta de lei complementar precisa de maioria simples, e aí é maioria simples do total e não dos presentes 257 votos. Que é a maioria simples dos 513 deputados, né? Exatamente. São 257. Bom, mas começou com 110 a mais, né? Tem uma gordura para queimar, mas esse pessoal todo ainda vai querer saber que vantagem Maria leva para votar a favor da proposta, Sardenberg. Bom, Vera, muito bem, venha sempre. Venho para ganhar chocolate, então aí que eu venho mesmo. Só faltou a coxinha. Falando em que vantagem Maria leva, olha aí como é. Né? Chocolate. Tá certo. É muito bom fazer daqui que a gente faz olho no olho. Muito legal. Até amanhã, Vera. Obrigado. Até amanhã, gente. Até amanhã, Vera. A partir de que horas o 2+1? Acredito que 6 horas, que é o nosso horário tradicional, já esteja nos principais tocadores. Maravilha. Vamos ouvir. Intervalo, Cássio, e voltamos com Teco Medida. Isso aí.